Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, desde o horário que vocês estejam assistindo nosso programa, nosso vídeo. Estamos começando aqui mais um Futebol em Pauta, aqui pelo canal do YouTube da VF, VTV. Hoje eu vou falar com vocês sobre a grande vitória do São Paulo sobre o Santos por 4-0. É, uma goleada, né? Não é muito comum a gente ver, se a gente for pensar, nos últimos anos, a gente vê goleadas em clássicos aqui no estado de São Paulo, né? Nos clássicos paulistas. Recentemente teve 4-0 do Palmeiras em cima do Corinthians. Agora teve essa vitória do São Paulo 4-0 para cima do Santos, certo? Mas foi uma grande atuação do São Paulo no segundo tempo, né? Que fez o São Paulo fazer os 4 gols 4-0. Porque, deixa eu pensar, o lado do Santos tinha os desfalques, né? Tinha o Marinho e o Pará, que desfalcou o Santos, né? É, e o Marinho é a principal baixa, né? Sem dúvidas, né? Porque foi o grande nome do Santos da temporada passada. Então esse jogo. É, não sei se nem se o Marinho fez uma grande falta. No segundo tempo fez, né? Porque já viu o que aconteceu, né? Mas hoje, se a gente for pensar, com a chuva que teve no primeiro tempo, o Santos até conseguiu se virar bem, né? Porque a expectativa que a gente tinha no primeiro tempo era de um jogo bem jogado, tal, das equipes que têm técnicos ofensivos, certo? Então a expectativa era de um grande jogo, né? Mas a chuva resolveu atrapalhar, né? Pouco deu pra fazer de uma análise tática do jogo no primeiro tempo, né? Mas é. Mas dá pra dizer que o Santos saiu melhor no São Paulo no primeiro tempo, né? E que o Santos no primeiro tempo tentando puxar mais o contra-ataque, certo? Principalmente o Soteldo era o grande nome individual do Santos no primeiro tempo. E o Soteldo no primeiro tempo tava fazendo boas jogadas, né? O duelo Soteldo e Arboleda tava bom, né? É, certo, então o Soteldo era o grande nome do Santos no primeiro tempo, certo? Era o principal nome individual do Santos no jogo, certo? Mas mas na medida do possível, o Santos, na minha opinião, foi melhor que o São Paulo no primeiro tempo. Conseguiu se virar melhor, conseguiu, vamos dizer, até tentar criar mais chances, claras de gol, né? No contra-ataque, né? Mas a chuva tava atrapalhando muito, né? Nenhuma equipe conseguiu criar chance tão clara, né? Nenhuma chance clara, na verdade, no primeiro tempo, né? Nenhuma, certo? Mas no segundo tempo, com um gramado melhor, o São Paulo sobressaiu mais sobre o Santos. O São Paulo foi muito melhor que o Santos, né? A principal mudança que o Herman Crespo fez no segundo tempo foi a entrada do Rojas. Rojas, que, se a gente for lembrar, desde a época do Fernandinho, o torcedor de São Paulo já pedia muito ele no time titular, mais oportunidades para ele no time titular. Só que o Fernandinho não colocava ele, certo? Mas ele foi um dos principais nomes do São Paulo no segundo tempo, certo? É, ele entrou, fez boas jogadas, né? Daí aconteceu o primeiro gol do São Paulo com o Gabriel Sara, que ele deu uma cabeçada certeira. Aliás, o Gabriel Sara tá gostando atualmente de marcar gols do Santos, né? Tá gostando o Gabriel Sara de marcar gols do Santos, né? Teve um empate 2-2 Santos e São Paulo na Vila Belmiro na temporada passada, no primeiro turno, foi 2-2, teve dois gols do Gabriel Sara, né? Daí agora o São Paulo ele fez mais um gol no Santos, certo? Nesse 4-0, uma cabeçada certeira, né? Com bastante escanteio. Daí Daí foi um São Paulo que foi muito dominante no segundo tempo. Inclusive o John falhou no terceiro gol do São Paulo, certo? Tava mal posicionado o goleiro John. E o São Paulo fez 3-0 no gol do Pablo, certo? Pablo que tá voltando numa boa fase no São Paulo, se você for pensar, né? O Pablo que ainda convive com grandes críticas da torcida do São Paulo, mas o Pablo tá conseguindo voltar a uma boa fase, certo? E uma dupla que ele tá fazendo muito boa com o Luciano, na minha opinião. Os dois estão fazendo uma dupla que se movimenta muito bem, sabe? Que vai para um lado, vai para o outro. Uma dupla Pablo Luciano que, na minha opinião, tá indo muito bem até aqui com a irmã Crespo, né? E também com o meio de campo do São Paulo muito consistente, que nesse início de Campeonato Paulista é óbvio, porque se a gente for pensar, Campeonato Paulista estadual apesar do Campeonato Paulista ser o estadual mais disputado do país, é sempre um estadual, não devemos se iludir muito com o estadual, né? Mas o início de São Paulo, o início do trabalho do São Paulo, se a gente for pensar defensivamente, do sistema defensivo do São Paulo é bom. Se a gente for pensar, só tomou um gol contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Óbvio que ainda tem coisa a se mencionar, mas o sistema defensivo do São Paulo nesses últimos 3 jogos
até que tá promissor, diferente do que tá se for na última temporada. E além do ataque do São Paulo que tá funcionando, pelo menos que a gente viu nos 3 jogos iniciais do Campeonato Paulista, né? Contra o Inter de Limeira, meteu 4-0 no time do interior. Agora contra o Santos fez um. Meteu 4-0 também. Outra vez meteu 4-0, fazendo um grande segundo tempo. Segundo tempo com todo o time jogando bem ofensivamente, certo? Então é um São Paulo que, como eu disse, ó, temos que ter cuidado nas análises, não podemos empolgar muito, sabe? É o início de temporada ainda, estadual, tem muita coisa para acontecer nessa temporada, certo? Mas desses 3 jogos que a gente viu, o início do trabalho do Crespo é promissor, né? E ainda no segundo tempo o São Paulo estava variando muito, né? Para o 3-5-2, para o 4-4-2, que mostra repertório, né? Do time do São Paulo nesse segundo tempo. Mostrou repertório do time do São Paulo nesse segundo tempo, certo? Enfim, a esperança do torcedor do São Paulo é que surja um crespolismo, certo? No São Paulo. É o desejo de todo torcedor são paulino, né? Mas temos que ter cuidado. Óbvio, o início de trabalho parece ser promissor, mas ainda tem muita temporada pela frente. Mas, de qualquer forma, uma grande vitória do São Paulo para cima do Santos, 4-0. Um grandíssimo resultado, né? Para começar bem esse Campeonato Paulista pro São Paulo, né? Os torcedores do São Paulo estão tratando esse Campeonato Paulista como meio que como é que eu vou dizer, entre aspas, né? Eu vi, entre aspas, né? Porque eu vi muitos torcedores do São Paulo falando isso. Estão tratando esse Campeonato Paulista, entre aspas, como uma Champions League para ele, né? Porque o São Paulo ganha o título desde 2012 e não ganha o Campeonato Paulista desde 2005, né? Mas enfim. Bom, pessoal, isso foi mais um Futebol em Pauta aqui pelo canal do YouTube da VFVTV. Muito obrigado a todos. Antes de eu terminar aqui também, deixa eu terminar aqui também, rapidinho, antes de eu encerrar aqui. O Herman Crespo, nesse início de São Paulo, tá conseguindo recuperar a confiança de jogadores do São Paulo, né? Que estava abalado desde a última temporada, certo? Jogadores do São Paulo que na última temporada foram merecidas as críticas a eles, né? Principalmente depois da perda do título brasileiro, certo? Que todo mundo já sabe. Né? Então é um trabalho que o Crespo, que a gente pôde ver nesses 3 jogos iniciais, meio que foi recuperar a confiança dos jogadores do São Paulo, que por enquanto ele está conseguindo. O São Paulo que jogou bem, né, contra a Inter de Limeira, jogou bem contra o Santos, principalmente no segundo tempo, né. Jogadores como, por exemplo, eu falei o Pablo, né, o Pablo que, como o Herman Crespo tá jogando um bom futebol, né, o torcedor do São Paulo espera que ele permaneça assim, jogando bom futebol, certo? Tem o Tietê, que fez o golaço, bastante criticado pelo do São Paulo também, entrou e fez um golaço, o Tietê, certo? É, então, Daniel Alves também, que foi alvo de críticas na torcida do São Paulo, tá jogando bem nesse início de campeonato paulista. Gabriel Sara também, certo? Então é um trabalho que o Crespo tá fazendo também de recuperar a confiança dos jogadores do São Paulo, é importante também. Bom, agora sim, antes eu só que terminei de acrescentar isso aqui, né? Esse é mais um Futebol em Pauta aqui pelo canal YouTube da VFB TV. Muito obrigado a todos pela audiência, se inscreva no canal, ative o sininho. Tchau, pessoal.